Abertura. Foto da professora em preto e branco se move do centro para a esquerda. Título em letras brancas. Professora Cecília. Uma história de inclusão em Itapetininga. Websérie. Entrevistada em uma sala, tendo ao fundo de um lado uma parede de cor branca e outra de cor cinza. No rodapé do vídeo, legenda: Elisete Ponce Petelinca, dirigente regional de ensino. Elisete é uma mulher branca, cabelos castanhos claros e lisos na altura dos ombros. Está usando uma camiseta preta. A professora Cecília, ela foi um marco na educação especial. Ela trouxe, em 1967, ela já trabalhava com a inclusão. E a partir desse trabalho dela, pioneiro aqui no nosso estado e na nossa região, ela contribuiu muito para que o estado crescesse nesse sentido de estar oferecendo oportunidades para as nossas crianças que são público da educação especial. Então, ela trabalhou primeiro com os surdos e depois veio outras especialidades em que ela mesma buscou conhecer um pouco mais para poder ajudar. Então, eu entendo que isso foi, para nós, educadores, e para o estado e para a rede pública, um marco que deixou na nossa história o início de um grande trabalho reconhecido e que para nós hoje faz tanta diferença, porque a partir disso, hoje a gente tem na rede, esse olhar mais carinhoso, mais caprichado com as crianças que realmente precisam ter esse atendimento especializado. Então, isso é muito importante para as nossas crianças, para os nossos estudantes e para as famílias também. A nossa diretoria de ensino abrange aqui a região de Itapetininga, são 9 municípios, e nela nós temos 51 escolas. E dentro desse hall de escolas, nós temos aí, em todos os municípios que ela abrange, crianças atendidas nas salas de educação especial. Isso foi uma coisa pioneira também. Nós somos aí a primeira diretoria a ter uma sala de educação especial em todas as escolas, as 51 escolas, que atendem às diversas deficiências. Então, em cada escola, conforme o público-alvo, é aberta essa sala para que seja atendido essa criança, independente da deficiência que ela traga. Então, também fomos pioneiros nisso. E isso vem trazendo um grande crescimento para as nossas escolas, no sentido de que, em primeiro lugar, a gente aí traz para essa criança, uma oportunidade de ela realmente aprender e estar inserida na sociedade, fazer diferença para ela, estar incluída com crianças e jovens que podem ajudá-la no sentido de crescimento e de evolução, como também para os outros jovens que aprendem aí, tem, dentro desse espaço escolar, a diversidade. Então, eles começam aí a perceber que todos nós somos iguais e que todos merecem as mesmas oportunidades. E a gente verifica, quando estamos nas escolas, que muitas vezes aquela questão assim do preconceito, ela vem muito mais do adulto do que da criança. As crianças acolhem os seus colegas de uma forma muito especial. Para eles, todos são iguais e todos somos iguais, Então, eles oferecem esse cuidado que a gente acha assim muito importante. E quando a gente vê o outro cuidando daquela criança que chega para ele, isso se torna dentro da escola um momento muito especial. E quando a gente vê a produção dessas crianças acontecendo. Eu, como diretora de escola, tive uma experiência muito bonita, muito linda. Uma criança chegou para mim no 6º ano e ela veio de outra rede e até o momento ela não tinha sido cuidada e dada a ela as oportunidades que ela precisava ter e que merecia, que era direito dela. E com a minha equipe a gente começou um trabalho junto com a família, e quando eu estava saindo da escola, essa criança ela já estava no 8º ano, e antes de eu sair ela fez questão de vir mostrar uma avaliação dela de língua portuguesa em que ela tinha feito sozinha e que ela tinha ali conseguido os resultados que ela esperava. Então, isso foi um momento muito emocionante para nós, e aí a gente vê como é importante a gente dar oportunidade
oportunidade. Então eu tenho muito orgulho da diretoria de Itapetininga em todas as escolas oferecer essas classes para atender essas nossas crianças, e o Estado também vem crescendo muito nesse sentido, né? Todas as nossas crianças, quando solicitadas e elegíveis da educação especial, elas têm um cuidador para que possa ajudá-los nas tarefas dentro da escola, como ir ao banheiro, se alimentar ou acompanhar mesmo durante os intervalos, e essa pessoa fica ali para ajudá-lo e para ter esse cuidado. E também nós temos os professores especializados que vêm aí para fazer as adaptações curriculares para que essa criança tenha assim o direito de aprender e seja garantido para ela que ela realmente ali acompanhe junto com os outros colegas. Então, acho que a primeira palavra em relação a esses profissionais é admiração e gratidão. Porque quando é lançado para esses profissionais o desafio de assumir, né, ele assume ali um compromisso de fazer a diferença na vida daquela criança e daquele estudante. Então, eles têm sim a minha admiração e a minha gratidão. E essas pessoas, eu acho que todo educador, ele já é uma pessoa abençoada, uma pessoa iluminada, porque o papel dele é um papel muito importante de realmente mudar vidas. E quando esse educador ele se dedica à educação especial e aos nossos estudantes, às nossas crianças da educação especial, ele traz algo a mais, ele traz uma luz maior. Porque nesse momento ele está fazendo uma escolha assim de um desafio muito maior, porque as nossas crianças, quando elas chegam e elas são avaliadas, a gente começa a perceber que nós precisamos sim entender primeiro essa criança, entender primeiro esse contexto de onde ela está vindo, essa família. Então ele acaba se envolvendo numa questão emocional muito forte e ele precisa sim também saber como lidar com todas essas emoções. Então ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano que ele precisa cuidar dessas emoções. E aí, quando ele começa esse trabalho e que os resultados começam a aparecer, porque a principal função desse professor é transformar aquilo que a gente tem na sala de aula, o currículo, as aulas normais, as aulas que a gente tem, que é dado através do material que o Estado de São Paulo oferece, fazer com que aqueles materiais se transformem para que a nossa criança realmente aprenda e entenda aquilo ali e se torne motivador para ela, porque muitas das nossas crianças não têm a motivação também para estar participando. Então aí já começa também um outro desafio de ele ter que estudar muito, se preparar muito, buscar novas técnicas. Então isso faz toda a diferença. E eu assim sou muito grata porque dentro da nossa rede, dentro da diretoria de ensino, todos os profissionais que trabalham conosco, eles têm esse perfil de trabalho. Primeiro um perfil muito humanizado e depois um perfil de estudiosos que buscam realmente o conhecimento para poder fazer a diferença na vida dos nossos estudantes. Então aqui a minha palavra principal para eles é admiração e gratidão. Encerramento. Foto da professora em preto e branco se move do centro para a esquerda. Título em letras brancas. Professora Cecília. Uma história de inclusão em Itapetininga. Websérie.